Mais um podcast da Revista Os Baianos e hoje o bate-papo é bate-papo. Vai ter resenha. Estou aqui com os maiores resenhistas aqui, já que eu conheço, né? Aqui não é só o Dr. Pedro, é Pedro Ramos, não é só o Dr. Eric, é Eric, são dois amigos que eu sou fã do trabalho deles dois. Vai ter rasgação de seda, sim, porque acompanha o trabalho deles dois bem de perto. Nós estamos falando aqui de mais do que um amigo, um cliente que já desdobrou praticamente toda a nossa revista, né? 2 capas, todos os projetos está ali apoiando. Muito obrigado, doutor Pedro, por estar aqui. Muito obrigado também, Eric. Vai ser um bate-papo e a gente vai fazer essa costura, né? Dentro do judiciário, dentro da harmonização facial e também as redes sociais, que fica aí hoje a gente refém dessa mídia, mas é uma mídia também que ajuda a gente a se posicionar e vender, então vamos fazer correto, né? Vou começar com o doutor Pedro, porque a gente está falando hoje de autoestima, de autoridade, de imagem, e é isso que eu acredito que você deve fazer todos os seus dias e administrar a imagem dos outros, porque administrar também a vaidade, né? E quando a gente está falando de vaidade para a mulher, eu acho que tem que ter um limite, porque se não tivesse limite, eu acho que também é um tiro no pé para quem está ali fazendo, ali orientando. No caso, você como profissional e especialista, no caso, deve ser, eu acho que a parte mais difícil aí do atendimento é isso. Eu quero que você fale um pouquinho desse exagero, até porque você sempre falou que administra o bem-estar, que é a velhice, né? E administrar a velhice é algo que todo mundo quer, Sim. Né? Ninguém quer ficar velho, né? Quer ficar bem. Na realidade, tem uma frase muito boa daquele livro Advogado do Diabo. No finalzinho, ele fala que a vaidade é o pecado preferido do Satanás. É na vaidade que o Satanás pega todo mundo, né? Você pode ser benevolente, você pode ser... Uma hora a vaidade é o que te pega. Claro que não é esse tipo de vaidade. A vaidade que traz as pessoas à minha clínica é a vaidade do autocuidado. Mas mesmo assim, eu vou até dar uma palestra no Congresso de Psiquiatria sobre isso. Mesmo assim, a gente tem que tentar entender onde é que está a dor do paciente. E muitas vezes não é na aparência. Muitas meninas, muitos homens, rapazes bonitos que se olham no espelho e se veem feios. Isso é um transtorno, isso tem que ser tratado. Então não adianta, como eu digo sempre, tentar tratar com estética os buracos da alma. E saber identificar isso é fundamental. A minha clínica, na realidade, hoje lida muito mais com envelhecimento do que com a beleza. Tanto que você vê, não tem um antes e depois, eu não tenho esse apelo da estética por si só. E eu encaro isso como o cuidado paliativo da minha profissão. Porque eu cuido de algo que é inevitável. As pessoas vão envelhecer. Então eu só tento fazer com que elas envelheçam bem. Mas elas vão envelhecer. E tudo que eu faço, então, é paliativo. Não existe isso que... ninguém vai se curar. Até que os fatores de Yamanaka se tornem realidade, a gente vai envelhecer e morrer. Mas como é que fica, doutor, essa sua realidade, esse seu pensamento com esse mercado que está cada vez mais competitivo? Porque deve ser complicado. Então, tem público para todo mundo. Então, você vai perder cliente? Não vou. Eu vou selecionar. Meu público é aquele que entende a maneira como eu trabalho. Então, muitas vezes, tem clientes que chegam até mim buscando um outro tipo de atendimento, um embelezamento por si só, e não encontram. E não tem problema, eu até indico para outros colegas. O meu público é um outro tipo de público. Tanto se você for na minha clínica, às vezes até nos cursos, os mesmos rostos. Porque eles entendem como eu trabalho e estão ali em busca de cuidado, não em busca de beleza. Eu até brinco que eu falo o seguinte, eu até falei isso num outro podcast em São Paulo. O maior erro de quem trabalha com estética é prometer beleza. Porque às vezes não é possível. É a transformação, né? Exato, às vezes não é possível. Às vezes realmente a pessoa... Eu não vou conseguir melhorar a aparência dela. Então eu não prometo beleza para ninguém, até porque beleza é algo muito subjetivo, muitas vezes. O que é beleza para você não é para ele, não é para mim. Então eu prometo cuidar do meu paciente. Você vai ser muito bem cuidado na minha clínica. Se você vai ficar bonito no processo. É uma interrogação enorme. Não, é uma diferença entre cuidado e beleza. Né? Vamos ser bem claros. Tem pessoas que não são bonitas. Sim.
E não é com os meus tratamentos que elas vão ser. Tem pessoas que são bonitas aos olhos do marido, mas aos meus não, aos dela não. Então, ainda tem essa percepção plural do que é o belo. Então, como eu posso prometer beleza para alguém? Tem muito fator envolvido. Então, eu prefiro que ela seja bem cuidada por mim. E com certeza coisas boas virão desse bom cuidar. Mas assim, existe aquelas clientes, principalmente mulheres, que querem a transformação, né? Sim. E o que mais a gente vê hoje são mulheres bonitas que estão se transformando em algo que não está ficando muito legal, né? Pelo esse exagero. Quando eu falo é o exagero. Mas também existe também aquele desejo, né? Tem quantas mulheres ela quer ser parecidas com um personagem da novela, uma modelo, ou até mesmo uma pessoa de sucesso da sua cidade, né? Então ela quer fazer aquele espelhamento. Aí é uma relação familiar. Meu pai é psiquiatra. Sim, mas me diga como é que você hoje resolve. Beleza pontual eu consigo fazer. Doutor Pedro, eu quero um lábio mais bonito. Consigo fazer. Doutor Pedro, eu quero um narizinho mais assim. Consigo fazer. Mas o foco maior é o cuidado em si. Não a beleza por si só. Porque eu já falei, muitas vezes ela é inatingível. Então, muitos pacientes que têm essa sede pela beleza está passando por algum momento na vida em que ela acha que essa beleza pode suprir algo. Por isso que eu falei, não é brincadeira, eu encaminho para o meu pai. Meu pai é psiquiatra. Não, gente, eu não tô falando de maneira. Eu realmente encaminho pro meu pai. Esse lado psiquiatra seu é muito forte, viu? É muito forte. Não, mas é verdade. Eu falei assim, olha, o que você quer, eu não consigo dar. O contentamento com você mesmo não vai vir com nenhum procedimento estético. Às vezes o procedimento estético, eu vou até falar o lado bom, desperta pro autocuidado. Então eu não nego. O paciente veio, mas eu reduzo. Eu não posso chegar, uma paciente chega para mim, ele chegou para mim, o Eric, né? Chegou para mim. O que você acha? Aí eu faço um orçamento que parece uma lista de compras. Olha, Eric, você pode melhorar isso, 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 isso. Imagina que a pessoa já me procurou porque estava um pouco triste com a aparência. Eu botei tanta coisa no papel que ela teve um troço. Caput, né? Pronto, se não tinha depressão, agora tem. Realmente eu estou muito mal. Então, seja, minimize a coisa. Elogie. Todo mundo tem algo para ser elogiado. Elogie. Busque algo que realmente salte os olhos. Olha, dá para a gente melhorar isso aqui. Acabou. De repente, isso que você fez é o suficiente para ela começar a se enxergar com mais carinho e ela procura a ajuda que ela necessita. Eu tive uma paciente, inclusive ela estava de luto, fiz um procedimento que animou bastante. Aí eu falei, agora procura ajuda, porque essa dor que você está sentindo, você não vai encontrar aqui. Esse ânimo que o procedimento te deu já é o primeiro passo para você buscar um cuidado, o apoio da família, o apoio de um psicólogo, de um psiquiatra, e ela fez isso. Meses depois ela voltou e fez outras coisas. Aí eu achei saudável. Agora imagina alguém que chega porque perdeu um filho, porque se divorciou, aí gasta o pouco dinheiro que tem para deixar bonita, e aí fica bonita, tempos depois vê que aquela beleza não é o que ela queria. E tem a manutenção também da beleza, né? Exatamente. É um cuidado paliativo. Mas assim, já que a gente está falando de processo de transformação, eu acho que esse assunto também tem muito a ver com você, doutor. Sim. Eric é advogado do escritório hoje mais renomado da nossa região, que trabalha com foco corporativo, mas também tem um olhar também nesse lado, que é essa assessoria jurídica especializada, né? No caso aqui, de doutor Pedro, existe esses dois processos, né? Que é o processo dele como dentista, técnico e especialista hoje na harmonização facial, mas vamos dizer que a paciente dele fez o processo, queria chegar no resultado X, no entendimento dela não chegou, e ela coloca como fosse um procedimento que não teve resultado. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, Pedro. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, Fábio. Boa noite, ouvintes. Essa diferenciação que o doutor Pedro criou com relação ao tratamento, ao cuidado, a incentivar o autocuidado, diferenciar ele da beleza e da busca pela estética, vamos dizer assim, pura, só com o objetivo de embelezamento estético, ela é muito relevante, e para o mundo jurídico isso tem total relevância quando a gente fala em balanço do ônus da prova e das obrigações da clínica, do profissional e direitos do paciente, né? Isso no mundo acadêmico do direito,
o médico ou o dentista, quando ele faz algum procedimento estético, que ele promete ali um resultado, ele tem que tem que se proteger com documentos específicos, né? Que nós chamamos de termo de consentimento informado, deixar isso muito bem claro ao paciente, que aquele resultado estético pode não vir por diversos fatores. Por impossibilidade mesmo, ou seja, aquela expectativa criada na cabeça do paciente, né, doutor Pedro, como você falou, ela transcende todas as possibilidades técnicas, profissionais de atingimento, como também por diversos outros fatores, como metabolismo, como predisposição genética da própria paciente, como mau cuidado no pós-procedimento, uma série de fatores que isso precisa ser muito bem documentado e isso influencia muito na defesa que a gente vai fazer para esse médico ou para esse dentista, né? Essa área, na área estética hoje em dia, com a informação, né? O acesso à informação. E a desinformação, que a desinformação acaba também trazendo engajamento. Então, houve uma profusão de pessoas procurando esses profissionais para esse tipo de procedimento. E quando esse profissional realiza o procedimento de forma clara, informada, como o doutor Pedro fala, olha, não vou lhe prometer o resultado X, e isso é documentado ou gravado, dentro de um procedimento de compliance que a gente faz nas clínicas, a gente sugere que, se tiver como, o profissional grave essa consulta para deixar claro na defesa que ele alertou que esse resultado era inatingível, que existia, que ele ia buscar tentar o melhor, mas que existiam fatores, né, diversos que poderiam não dar aquele resultado esperado, sobretudo pela expectativa da paciente. Então, isso precisa ser muito bem documentado e deixado isso muito bem claro para o paciente. A gente sempre, eu costumo diferenciar, e eu acredito que o doutor Pedro foi bem nessa área, eu concordo plenamente, que é as correções por imperfeições advindas do tempo, do envelhecimento, que ele mencionou no começo, né? Então, assim, por exemplo, você começa a ter, ao longo dos anos, uma quantidade elevada de rugas. Com certeza. De marcações da expressão. E você fala, pô, doutor Pedro, eu quero corrigir isso, que isso me incomoda, eu não tinha isso antes. Outra coisa que é como hoje em dia se difunde muito, foi criado um padrão estético X com proporções, né, de maxilar, de localização de nariz. Uma beleza padrão, né? Uma beleza padrão que eu acredito que essas pessoas, quando falam assim, olha, eu quero o padrão, que a gente chama, né, harmonização facial, padrão, que aí vai mudar de pessoa a pessoa e essa, a meu ver, acho que o doutor Pedro pensa dessa forma, passa a ser aquela busca da beleza por beleza. Ou seja, eu não quero corrigir nada. Eu já era assim, mas eu quero atingir aquele padrão que eu quero ficar igual aquele ator da Globo. Eu me lembro daqueles personagens, né, que viraram memes, que buscavam a beleza do Ken e viraram aquelas aberrações, né? Então, assim, mas voltando aí, me limitando ao mundo jurídico. Hoje é o que mais tem, né? Exato. Hoje a gente mais... Essa transformação, esse exagero, que a gente percebe que está muito nítido, mas eu vou deixar você complementar, mas isso é pauta que eu quero retornar para o doutor Pedro, porque eu acho que isso é interessante. Aí, do ponto de vista jurídico, em razão dessa profusões de procedimentos estéticos, aqui as clínicas não estavam, e os médicos, né, sobretudo os dentistas, que acabaram, vamos dizer assim, abraçando essa área estética, né, recente, vamos dizer assim, agregando valor aos serviços e muito bem feito, que é o profissional, a meu ver, mais qualificado para fazer esse tipo de procedimento no rosto. No entanto, esses profissionais, eles não estavam preparados para enfrentar os processos que poderiam vir em razão dessa expectativa frustrada desses pacientes em busca de um resultado estético X. Juridicamente, quando você fala de resultado estético ou de cirurgia estética eletiva, há uma inversão do ônus da prova. Então, diferente de qualquer ação normal por erro médico ou erro odontológico, a título exemplificativo, uma correção de tratamento de uma cárie ou de um canal, em que esse não é um procedimento estético, se houver um erro do profissional ali, cabe a mim, que estou entrando com a ação, provar que houve aquele erro dele. Aí eu tenho que buscar outro profissional para conseguir um laudo, enfim, ter toda essa dinâmica de balanço do ônus da prova. Já no estético, não. E é isso que eu chamo a atenção dos profissionais, que precisam ter um cuidado especial para ter elementos de prova para se defender, porque não é só se defender, é provar. Nesse momento há uma inversão do ônus da prova.
Isso a mídia trata de um jeito muito agressivo ao profissional, apontando só que ele não atingiu o resultado. As pacientes, às vezes, além de entrarem com ação e haver essa inversão do ônus da prova, onde o profissional que fez o procedimento estético, ele vai ter que ter os elementos de prova para provar que ele não errou, inverte o ônus da prova. Também tem a questão da exposição midiática. Então, na exposição midiática, há um consenso pela sociedade de que ele deveria sim ter entregado aquele resultado X, sobretudo o padrão. Então, se ele não entregou aquele resultado, a paciente chega lá e apresenta lá que o resultado não ficou como a sociedade imagina que é o padrão para aquele tipo de procedimento, a sociedade simplesmente condena o profissional sem analisar esses fatos que a gente está trazendo de como é que foi a anamnese, como é que foi a entrevista, como é que foi a consulta, quais são os documentos que ela assinou, que o médico muitas vezes cansou de falar e alertou várias vezes que não atingiria aquele resultado igual ela está mostrando numa revista, na foto de um personagem, de um ator, de uma atriz. Então o médico se protegeu todo, estaria até protegido juridicamente se fosse para entrar com ação, mas ainda está sujeito a uma exposição midiática e assim a sociedade, a gente precisa alertar a sociedade para isso, ainda cria aquela falsa noção, não, prometeu, tinha que cumprir o resultado, cirurgião plástico, trabalha com estética, tinha que atingir o resultado. Não necessariamente. Se ele informou que não atingiu o resultado, se por vários motivos que tem que ser analisado caso a caso, por fatores, por multifatoriais, né? Causas multifatoriais, que levaram aquela paciente a não ter aquele resultado esperado, por predisposição genética, por mau cuidado, com pós, uma série de fatores, precisa ser analisado caso a caso. Mas o que eu vejo muito hoje é uma profusão de processos com esse sentido, profissionais que estão ainda, que não esperavam esse tipo de demanda, vamos dizer assim, desguarnecidos com relação à documentação probatória que precisariam ter para enfrentar essa inversão do ônus da prova e também como lidar com essa exposição midiática, porque hoje nós temos, diferente antigamente que a pessoa tinha que ir à televisão, fazer um movimento muito grande para a televisão falar, olha, aquele médico errou. Sim. Hoje ela liga simplesmente a câmera do celular dela e já foi Viraliza. nas redes sociais. E as pessoas, como um todo, volto a frisar que eu acho que o objetivo da gente é trazer enfrentar essa desinformação de que o médico tem por obrigação entregar o resultado. Não é verdade. Cada caso precisa ser analisado. O médico tem por obrigação, sim, evitar a promessa indevida de resultado, informar devidamente o paciente, criar os documentos de consentimento livre de consentimento informado, que o paciente tinha plena consciência de que não poderia atingir aquele resultado por isso, por aquilo. Então, é isso aí. Se a sociedade conseguisse entender isso e refutar essas exposições midiáticas indevidas, a gente ia evitar profissionais que você sabe que até na região da gente já teve, eu acompanhei, eu atuo muito nessa área, defendendo médicos e dentistas, que uma exposição midiática chegou até aí para o Fantástico. Sim. Isso prejudica de sobremaneira para a figura do profissional, que ele, mesmo que ganhe o processo, enquanto está durando, tá transcorrendo o processo ali, está havendo uma exposição midiática muito grande que prejudica a boa fama profissional dele, macula a imagem dele como um bom profissional. E aí o cuidado de como lidar nessas situações, que é preciso ter uma assessoria jurídica que já tenha experiência nessa tratativa para tentar evitar a propagação desse tipo de exposição midiática. Que eu acredito que deve ser o grande problema hoje desses novos profissionais, né? Que hoje, principalmente o ramo da estética, que a estética avançada, ela abriu oportunidade para vários profissionais, né? Não só como dentista, mas biomédicos, fisioterapeutas, biólogos, né? enfermeiros. Então, assim, como é que doutor, você que está nesse mercado, e como é que esse novo profissional hoje, se existe alguma assessoria, se existe alguma orientação, na verdade nem assessoria, alguma orientação, ou é errando que vai realmente... Não deveria ser assim, não. Na verdade, deveria ter em todo o curso de pós-graduação uma aula com um advogado. Até porque muitos, sabe de onde é que vem os termos da maioria? Sim. Copiou, colou do que é do curso. Termos feitos por dentistas, por médicos, sem nenhum conhecimento jurídico, tem um conhecimento técnico, mas enquanto que os termos desde o início deveria ser feito por uma assessoria jurídica.
Então, se você pegar um termo aí de quando eu comecei, era uma folha. Hoje eu tenho um termo de procedimento, eu tenho um termo de resultado mínimo alcançado. É tanto termo, o paciente fica quase 1 hora. Sim. Feito por uma equipe jurídica. E Então, cada procedimento ele exige um termo Exatamente. específico, porque, como o doutor Pedro falou, por mais que tenha roupagem jurídica, mas tem as peculiaridades daquele procedimento em si. próprio Porque procedimento. nós estamos falando aqui só de expectativas e frustrações. A gente não está falando de erro médico ainda, não. Não, não. Né? Sim, sim. Porque assim, quando chega no erro médico, porque é isso que a gente vê muito, né? As pessoas hoje com muita sede de entrar Sim. na Erro na médico, estética. na verdade, é imperícia, imprudência, negligência, né? A gente tem muito dentro disso. E tem o que as pessoas acham que é erro médico, mas às vezes é inerente ao paciente, é Exato. inerente ao cuidado, é inerente à biologia dele. Então, às vezes fica comprovado que infecção hospitalar. que o médico não foi imprudente, não foi negligente, não fez nada de errado, mas aconteceu uma intercorrência. A intercorrência é inerente ao tratamento. E você pode ser o melhor profissional, você pode ter feito tudo certinho, e acontecer intercorrência. Como já aconteceu comigo, com vários colegas. Agora, a maneira como você vai lidar com a intercorrência, aí sim é passível de um processo ou não. Eu posso ter uma intercorrência, mas dei toda a assistência possível. Resolvi, Evita muito. acabou. Agora, eu posso ter feito tudo certinho. O paciente teve uma intercorrência. Não foi culpa minha intercorrência, mas lidar com aquela intercorrência é responsabilidade minha. E eu não lidei com aquilo de forma adequada, eu posso estar sujeito a um processo também. Entendeu? Porque eu vejo o mercado hoje, como ele está muito aberto, né? As pessoas hoje. A maioria acha que esse rapaz aqui está na planilha de custo, não de investimento. E bons termos é investimento. É investimento. Exatamente. Porque eu vejo hoje o profissional, principalmente o novo profissional, ele fica muito preocupado com marketing, né? É porque é para atrair cliente. Para né? atrair cliente, assim. com a Mas você venda, né, atrair uma Pedro? demanda que você não está pronto para absorver, também é passível de intercorrência. Ah, com E certeza. de processo. Com certeza. Tem que chegar como investimento a proteção para você crescer de forma segura. E como o doutor Pedro falou, às vezes, não só os documentos, mas a gente faz uma atuação de forma global com relação à assessoria do dia a dia, como é que ele, desde o procedimento de marketing, de captação desse cliente, de recebimento desse cliente, do ponto de vista jurídico, pensando nos passivos que já surgiram, desde o atendimento na recepcionista até o término do pós-operatório, do pós-cirúrgico, com alguma intercorrência que o doutor Pedro falou. Quando a gente pensa em precaução com relação a um atendimento, se tiver uma intercorrência dessa, se tiver uma queixa do paciente com relação a algum fato que não foi culpa nenhuma do profissional, mas o modus operandi, né, a tratativa que vai dar até essa intercorrência, isso influencia de forma, e a gente tem mecanismos de orientação para justamente minimizar esse risco na hora que ele surge, né, o possível passivo judicial. Então, a gente tem a oportunidade de estar orientando o profissional de como ele lidar com aquilo para evitar esse passivo judicial que é iminente. Então, se ele tiver um descuido agora, mesmo sabendo que ele não teve culpa, e ele sabe que ele não teve culpa, que foi fruto ali de uma infecção hospitalar, por exemplo, uma infecção generalizada em casa, que não houve um cuidado devido como orientado, mas se ele não der a tratativa adequada, aquilo, além do passivo, pode gerar a tão temida exposição midiática. Porque na hora que essa paciente vai e ela demonstra que ela está com a boca inchada, infeccionada, aquilo fica muito feio. Quando a gente fala de procedimento estético, fala assim, nossa, ela foi fazer me ajude, doutor, um procedimento para alinhamento da mandíbula, preenchimento ou preenchimento labial, e tá com o lábio desse jeito, imagine um fruto de uma inflamação bacteriana pesada. Ela vai para as redes sociais e fala, olha como eu fui, olha como é que doutor tal me deixou. Mas é assim mesmo. E aí o médico fala, moça, mas eu não tive culpa. Claro que a gente vai provar isso no processo. Só que se ele tivesse tido cuidado, entendido aquilo como potencial risco, para fazer dar a tratativa adequada, tanto de acolhimento desse paciente, como já pensando no que o médico vai falar, no como ele vai agir, para evitar esse passivo, ou para conduzi-lo de uma forma mais segura,
É essencial. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, né? Vivenciando muito esse tipo de situação. Geralmente os profissionais da área de estética, sobretudo médicos e dentistas, porque os outros profissionais estão chegando agora. E aí esses profissionais eles são muito confiantes na seguradora. Ah, eu tenho uma seguradora de responsabilidade civil, se tiver alguma coisa, a seguradora paga. E acaba tendo um pouco de descaso com esse tipo de situação. E não é bem assim, né? E não é bem assim, porque essa situação vai gerar, não é o prejuízo financeiro, porque ele está coberto pela seguradora, mas vai macular a imagem dele. Posso te interromper um pouquinho? Pode ter uma exposição midiática, então isso é muito perigoso. Só cobre especialista. Ainda tem isso. A maioria tem seguro, acha que vai ser coberto. Na hora do perrengue, a seguradora fala, não, você não é especialista. Porque, deixa eu te falar, eu posso ser dentista, mas não preciso ser ortodontista para botar aparelho. A odontologia e a medicina, elas são inclusivas. Você está apto a realizar todo e qualquer procedimento que aprendeu em curso regular de graduação ou pós-graduação. Se eu aprendi na graduação, eu posso fazer. Eu não preciso ser especialista naquele procedimento. Médico, a mesma coisa. Eu não preciso ser cirurgião plástico para fazer rinoplastia. Agora, na hora que você tem uma intercorrência e precisa do seguro, o seguro só cobre especialista, só cobre o cirurgião plástico. E o seguro tem alguns detalhes. O seguro ele faz uma análise de risco, que é anual. Essas intercorrências, como o doutor Pedro citou, que ele falou, já tive casos em que teve intercorrência, mas eu soube dar uma tratativa para evitar o passivo. Quando ele reconhece que aquilo ali é um passivo, é um possível passivo judicial, ainda que ele tenha elementos para se defender judicialmente, mas aquilo ali influencia até na cobertura do seguro. Porque o seguro, na hora que pergunta para ele, teve algum caso de alguma paciente que se queixou para você? Aí, às vezes, o médico profissional fala assim, pô, não vou falar que a paciente ficou insatisfeita com o resultado, insinuando que eu sou ruim, sendo que foi culpa dela, porque ela não seguiu minha recomendação. Não vou falar isso pro seguro. Lógico. E acaba não trazendo essa informação pro seguro. Na hora que chega o processo, a primeira coisa que o médico faz, aciona o jurídico, né? E vamos acionar o seguro, que o seguro paga, inclusive, os honorários do advogado para defender o médico ou defender o dentista. A primeira coisa que o seguro faz é tentar achar alguma maneira de não cobrir, não pegar aquele boleto. Então o seguro vai olhar várias coisas. Entre elas, falou assim: olha, tem no processo aqui que a paciente, no dia tal e tal do ano passado, entrou em contrato falando que estava se queixando, por isso que ficou insatisfeita, por isso e por aquilo. E não houve nenhuma tratativa, inclusive você não nos informou isso quando da análise de risco, que era do ano passado. Foi perguntado se no ano passado teve alguma intercorrência, alguma paciente que se queixou do resultado. E aí ele falou assim, não, mas eu achei relevante porque não era culpa minha, não importa, mas você não relatou, a gente não pôde avaliar esse risco, esse caso específico não está coberto pelo seguro, não. Então eu tenho diversos casos em que a seguradora, né, que gerou até processo contra a seguradora, mas o fato é que a seguradora acha subterfúgio, né? Você não é especialista, porque você não falou isso na hora de me vender o seguro. Mas eles analisam. Mas você fez um procedimento, o seguro é de responsabilidade civil. Esse procedimento você não é de sua área de especialidade. Que pese poder fazer. É discutível, dá para entrar com ação contra a seguradora? Dá. Mas observe, você já está enfrentando a briga judicial com a paciente. Ainda tem que brigar com a seguradora. Então, assim, e tudo tem que brigar, tudo por né? falta, mas tudo por falta de organização e de visão preventiva das situações. Se você tiver essa análise preventiva e deixar. Eu acho que isso aí vale para médicos, dentistas, qualquer profissional que trabalha com estética, deixar de ser reativo. Ah, vou esperar a coisa acontecer e eu vou saber como reagir. Ou eu tenho uma assessoria, lidar com a sorte, né? eu tenho uma assessoria jurídica que me ajuda a reagir. Não, a gente tem que trabalhar pensando no preventivo. Você ser só reativo, o prejuízo já está instalado. A gente tem que pensar um pouco lá na frente. Então, isso eu diferencio muito, né, de uma assessoria preventiva efetiva, onde você vai buscar saber como é a rotina, ver como é que está a documentação, como é que estão os procedimentos, como o profissional lida com determinado tipo de situação, sabendo dos passivos que ele pode enfrentar, que às vezes ele não sabe todos, ele tem uma noção, mas não sabe todos. Então, isso é uma consultoria ativa. A gente vai investigar isso através de um diagnóstico, fazendo esses melhoramentos e preparando esse profissional para se tiver alguma situação dessa futura. Mas hoje, na minha área, e de pessoas até que atuam, né, como eu falei no início, no direito médico, no direito civil de maneira geral, ela está muito misturada com profissionais que atuam no direito médico, são especialistas em direito médico,
mas só atuam contra médicos e contra plano de saúde, não atuam na defesa dos médicos. Então, quando você vai e faz uma consultoria com um profissional que ele não tem essa advocacia preventiva efetiva, que ele é passivo, que ele é reativo, ele espera você demandar. Ele espera você apresentar para ele o problema para ele lhe orientar. Ele não vai buscar para ver se você tem o problema. Tem uma diferenciação muito grande, né, de um serviço preventivo efetivo do que um passivo reativo. E quando a gente está falando principalmente de vaidade, e essa vaidade a gente vê também em cima de muitos profissionais, né? Principalmente dos novos, né? Porque os novos profissionais de medicina, dentistas, né? Eles já começam a se estabelecer economicamente de uma forma diferente como quando era estudante, né? Então, sai, se forma... Sem solidez. Sem solidez. E aí, mas de qualquer Mas sabe o maneira... que acontece? Isso, na verdade, é um reflexo da nossa sociedade. Não é um reflexo da estética. Pensa comigo, eu até brinquei isso na rede social. Um país onde ninguém sabe quem é Jaqueline de Jesus, Sim. que é a baiana que decodificou o genoma do coronavírus, Sim. e por isso a vacina pôde ser feita de uma maneira tão rápida, mas todo mundo conhece Virgínia. O que esperar? Então, todos os profissionais da minha área, infelizmente, vão para esse caminho de visibilidade. Eles investem em marketing, estética, em aparecer, mas esquece do básico, que deveria ser, tipo, eu não deveria perguntar se você é bom. Subentende-se que você é bom. Com certeza. Mas, infelizmente, não. A pessoa tá ali porque é por causa disso, né? Exato. Mas, infelizmente, não. Infelizmente, o bom hoje é exceção. Eu vou te falar, sem medo de parecer vaidoso. Tem muita gente na harmonização com mais dom do que eu, com mais mão do que eu, mais talentoso em alguns aspectos do que eu, mas estudando mais do que eu, são poucos. Eu estudo cerca de 6 a 8 horas por dia. Todos os dias. E agora, fazendo faculdade de medicina, eu estudo até de madrugada. Eu acordo 4h15 da manhã para estudar. Então, eu tenho uma vida inteira dedicada ao estudo. E isso você vê. Fiz residência, fiz cirurgia bucomaxilofacial, fiz harmonização, fiz o meu mestrado, estou concluindo doutorado e estou fazendo faculdade de medicina. Então, a minha vida é estudar. Quando eu tenho uma intercorrência, por exemplo, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Apliquei um skin booster. É uma substância que retém água. Eu sei que vai inchar. Já avisei o paciente que vai inchar. O paciente me manda foto inchado. O que é que eu faço? Tranquilizo. Fiz um procedimento pérfuro cortante. O paciente me mandou foto. Eu perguntei, tem febre? A dor espontânea? Não é inchaço, é infecção. Volta para a clínica. Então, saber lidar depende daquilo que você deixou de fazer, que é o estudar. Você está tão preocupado em aparecer... Em ganhar. E eu não estou falando que aparecer é ruim. Não, eu sei disso. Aparecer é bom, mas sem esquecer da solidez do embasamento teórico. Você tem que estudar e tem que ter vivência clínica para não ter que passar por dificuldades jurídicas ou até de intercorrências mesmo, que ninguém abre um consultório pensando em fazer mal a alguém. Mas se você não estuda o suficiente, você está sujeito a isso. É a consciência, né? Tem que ter muita consciência Sim. dentro desse processo, né? E é exatamente isso que a gente vê cada vez mais na nossa sociedade. Profissionais que hoje brincam muito com as redes sociais, porque as redes sociais é um veículo de comunicação que hoje chega em questão de segundos, Sim. principalmente quando tem um engajamento negativo, né? Mas a gente vê um exagero muito grande aí dessa publicidade que é gratuita, né? Que hoje as redes sociais você engaja de maneira gratuita e se você pagar você consegue ter um resultado 10 vezes maior. Mas hoje a gente vê muito profissional, principalmente hoje os médicos, os dentistas, os profissionais da saúde que atua na estética avançada, que hoje tem uma vaidade muito grande achando que são deuses, né? E principalmente quando são esses profissionais novos, porque hoje você vê profissionais que estão atuando na área de 22 anos, 23 anos, né? Criador da técnica tal. Criador da técnica tal. E faz um processo em um e replica, achando que vai dar resultado. Com cheiro de leite ninho ainda, mas é o criador do protocolo. Eu criei, eu fiz isso. Protocolo exclusivo, etc. Mas isso está mudando, sabia? Sem validação nenhuma, né? Sem validação nenhuma. Tem uma frase muito boa que fala assim, vence
Não vence o melhor, vence o mais conhecido. Até que o melhor decida se tornar conhecido. E a gente está vivendo agora essa era. Gente boa decidiu que também vai se tornar conhecido. E eu tenho visto isso. Claro, eles ainda estão aprendendo a como ser conhecido, sem beirar o charlatanismo. Então, eles estão tentando crescer de maneira orgânica, trazendo conteúdo, mas trazendo também gatilhos de visualização. E que é difícil fazer isso. É muito mais fácil mostrar a bunda, né? Mostrar um músculo, um abdômen sarado e a coisa acontecer, do que realmente você ir lá falar sobre um tema de maneira despojada e aquilo engajar. Então é um crescimento mais nichado, mas já está acontecendo. Então isso é bom, os bons estão acordando. Eu percebo que esse crescimento também, esse pessoal, vamos dizer assim, mais novo e despreocupado com a qualidade do serviço, com a saúde do paciente, né? Com o resultado final ou a médio e longo prazo desses procedimentos, e que já estão com esse engajamento, eles estão abrindo oportunidade para os bons profissionais, porque eles estão indo por uma linha de buscar engajamento máximo com desinformação. Eu peguei vários perfis de vários profissionais, né, fazendo esse tipo de análise, que ele traz uma notícia, uma desinformação, algo errado, com o intuito de muitas pessoas criticarem e aquele vídeo viralizar para ele abrir, para o Instagram entender que aquele vídeo dele teve um número tal de visualizações, e aí a próxima postagem dele vai ter um alcance maior, onde ele vai e corrige aquela informação, justificando, explicando, mas assim, mas só que esse tipo de postagem, esse tipo de aí que vem, eu não tô falando só de fake news, tô falando de desinformação, ou de informação mal colocada, né? Exemplo que o nutricionista fala assim, muita gente defende o básico que dá certo, né? Alimentação saudável, arroz, feijão, né? Aí vem o cara assim, arroz faz mal. Aí depois ele chama para você pro vídeo, depois ele vai explicar. Se você comer 400 quilos. E já tem um monte de gente lá falando mal, viralizou aquilo ali. Mas assim, e com isso eu percebi, e eu acabei fazendo isso também, eu fiquei tão chateado com a postagem de que eu peguei e fiz a postagem corrigindo, chamando a atenção que era desinformação, que eu não serviço uma e recebi várias críticas, porque como era informação um pouco que fugia da área jurídica, né, até pela minha experiência na área médica. Você sabe do quê? Aí você é doutor, você é médico por acaso, aí eu tô falando do ponto de vista jurídico, do risco dele estar trazendo aquela desinformação. E eu fui defender. Mas assim, como o doutor Pedro falou, esses novos que são os que estudam, os que conhecem um pouco, quando eles pegam esse gancho desse profissional que já está engajado, que ele quer mais engajamento trazendo essas desinformações, ele puxa o gancho e aí que ele começa a ficar conhecido. Ele fala, poxa, corrigiu com segurança, com autoridade, com uma boa... E aí ele aproveita, porque aquele profissional ali querendo um engajamento absurdo, ele deu oportunidade para que o público dele conhecesse um profissional muito melhor qualificado, mais sério, comprometido com a saúde, com o bem-estar. Então, assim, é um tiro no pé. Eu falo, esse é o tipo toda vez que eu vejo isso abre para qualquer tipo de área, né? Quando a gente vê isso com nutricionista, quando a gente vê isso com advogados, quando eu vejo trazendo esse tipo de desinformação, eu falo, poxa, a oportunidade aí de vir agora e corrigir, mas corrigir. Sim. Porque eu percebo que até nos comentários, que eu costumo ler os comentários, vem e fala, e explica certinho, e fala como é que deve ser, corrigindo de forma técnica, né? Ele recebe um monte de curtida. Então, assim, as pessoas falam, pô, olha aí. E vários, vamos dizer assim, público leigo, né? Que aí o povo fala assim, isso aqui é um profissional de verdade, você devia aprender com ele, tomar vergonha na cara. Então, os comentários são nesse sentido. Mas o problema hoje das redes sociais que eu vejo, que como hoje a nossa sociedade, uma sociedade muito ignorante, né? Porque, como o doutor Pedro falou agora, as pessoas nem conhecem Jaqueline e outros, né? Não estou falando nem da área médica, não estou falando nem da área de cientista, as pessoas aqui. Eu estou falando de algo muito simples, pelo menos para mim, que eu sou da década de 80, é simples, era normal você saber quem era Shakespeare, quem era Jorge Amado, quem era... Isso acabou. Não, eu fiz uma brincadeira que eu gosto de ficar brincando muito com os personagens da década de 80. Eles leem ainda na escola? Não, a gente era obrigado a ler. Coração Vagalume começou com Coração Vagalume. Na verdade, eu não tenho essa informação, não. Mas quando você vê o nível de conhecimento intelectual dessa nova geração Z, né?
nós somos os milênios, né? Eu acho que a internet trata essa geração aí da década de 80 assim, mas eu acredito que dá a impressão que a grade curricular escolar parou de pedir para que as crianças leiam os livros básicos de literatura, então assim, não é possível que... Eu fiquei muito impressionado quando eu vi uma turma de 20 e poucos anos, 22 anos, eu fiz uma brincadeira falando sobre Shakespeare e ninguém sabia que era Shakespeare. Um falou que era cantor, um falou que era ator. Eu falei assim, você chegou perto, mas ninguém sabia o que era Shakespeare. Eu falei assim, rapaz, é um absurdo. Porque a gente não tá falando, a gente tava dos clássicos, né? Cara, mas eu vou te falar. Mas é uma geração extremamente preparada para esse mundo aí, né? Aliás, eles que criaram esse mundo. Eu fico brincando com Paulinha. Uma paciente falou pra mim, doutor, por que você não bota seus vídeos no TikTok? Lá vai bombar. Eu falei, minha filha, eu sou de um tempo que quando eu troco de celular, eu reseto minha vida. Eu não sei nem passar os contatos de um pro outro. Você quer que eu tenha mais... Se acabar o Instagram, eu tô lascado, que eu não sei fazer mais nada em outras redes sociais. Agora eu demorei 6 anos para entender como o Instagram funciona. Aí agora eu tenho que aprender outra. O TikTok tem dificuldade. Tenho dificuldade. Não consigo me conectar com o TikTok. Que é chinês, né? Mas também a gente não foi. Na verdade, eu acho que do marketing, do ponto de vista tradicional, pelo menos a gente, enquanto o escritório de advocacia, que ainda tem aquela sobriedade e tudo, a gente teve uma dificuldade de migrar do Facebook. Porque entendiam-se que, né, os profissionais de marketing daquela época falavam ao seu público, que era empresário de 40 a mais, está no Facebook, não está no Instagram. É mesmo. Então a gente migrou, eu lembro que eu parei de usar meu Facebook, o Facebook é o dono do Instagram, então ele ficava exigindo que você tivesse assim, que você não tivesse Facebook. Mas assim, se não fosse isso aí, nunca mais. Mas tá meio morto o Facebook, não tá? Não. Mas assim, eles acabaram, existe ainda, mas assim, acabaram migrando tudo pro Instagram. O Facebook, na verdade, está ali na sombra do Instagram, né? Porque quando você faz a conta do Instagram, e se você tiver Facebook, você coloca ele linkado, então tudo você que tem que ter o Facebook para fazer a publicação, para patrocinar, tem uma série de coisas, mas o pagamento porque são donos do Instagram. Mas isso que você falou, a gente... Vocês vão lembrar, não sei se Pedro pegou essa época, né? Mas a gente usava. Eu tenho 50 anos. Então, eu tenho 45. Eu não peguei essa época. A gente 7. A gente pegar ali, pegou o Orkut ali. Que o Orkut, mas você tá bem. O Orkut vacilou, ele foi fulminado pelo Facebook. Foi fulminado. Então, assim, iria acontecer a mesma coisa com o Facebook, com o Instagram, se o Instagram não tivesse comprado o Facebook. E aí tá vindo o TikTok aí. Não acho que vai chegar no nível, porque o Facebook pertence né? Acaba que ele vai comprando tudo e vai se modernizando. Então o Instagram aí eu acho que vai ficar um bom tempo. O preconceito com o TikTok é porque ele surgiu na futilidade. Com conteúdo. E agora parece que o conteúdo tá melhorando. Mas, por exemplo, eu já tenho esse bloqueio. Ele ficou também uma rede social de busca. Dancinhas. Então ele é busca e também você consegue fazer a mesma pesquisa que você faz no YouTube, você também consegue fazer no TikTok. Mas hoje eu vejo que é um preconceito mesmo, porque parece que realmente o conteúdo tá chegando lá. Tá chegando lá. Eu também tenho esse preconceito. Dicas de viagem, dicas de profissionais. E ele também tem um marketplace, né? Ele é forte no marketplace. Eu tenho 34 seguidores lá. Eu não tenho nem deve ser tudo da eu vou criar uma conta lá. Você não é forte no TikTok. Não. Mas assim, já que a gente tá falando de redes sociais, e a gente tá falando também desses conteúdos ignorantes e pessoas também que não querem, na verdade, estar mais culto, né? Porque hoje a informação está muito mais pluralizada do que na nossa época, porque se a gente queria fazer uma pesquisa, a gente tinha que pegar uma Barça, uma Delta Larousse, né? Enciclopédia Uma Barça. enciclopédia, porque era o nosso computador. Né? A dúvida papel ali... pautado escrito à mão. Era assim, minha mãe queria que eu fizesse rascunho fazendo e capa. Depois passado a limpo. Maria, tinha um ódio retado daquilo ali. Hoje chegou na época mesmo que a gente via em filmes futuristas de você perguntar pro computador e ele responder. Não, a tecnologia, a gente que... É isso, mas é isso que eu falo, repare. Qual é a desculpa dessa geração de ser burra com chat GPT? Como que você pode ser burro? Qual é a sua desculpa? Não tem como, gente. Mas é isso, a tecnologia é pra quem é esperto. Ó, quando me perguntam, você sabe tal coisa? Eu falei, me dá 2 minutos que eu sei. Mas aí vai depender também do grau de curiosidade dessa geração que não tem, né? De buscar informações para as coisas que são relevantes, né? Até porque o chat GPT, ele te dá informação em cima da sua informação. Olha, eu uso muito o chat GPT para montar aula.
E é muito interessante. Quero falar sobre um determinado tema. Me dá 5 artigos relevantes dos últimos 5 anos. Ele me dá o artigo. Lógico. Eu estudo pelo artigo. Mas ele me dá, ele busca isso para mim. É muito interessante. A ferramenta de IA hoje é você saber usar, e ela é uma realidade que cada vez mais vai entrar na sociedade como um todo. E os profissionais vão ter que se adaptar, né? Do mesmo jeito que o advogado, o médico, em todas as áreas, porque vai forçar a existência de profissionais mais qualificados com a utilização da IA, você não tem dúvida. Não tem dúvida. As pessoas têm que ficar preparadas para saber utilizar da forma correta, saber, vamos dizer assim, filtrar, né? Porque a IA hoje ela apresenta vários, eu trabalho com consultoria. Muitos erros. Eu trabalho com consultoria e eu vejo várias pessoas, doutor, mas me disse isso, me disse errado. A IA ela quer agradar quem está perguntando. Então existe muita falha ainda, mas a tendência é saber utilizar e utilizar como uma ferramenta, assim como foi o computador. Mas daqui a 6 meses a IA tá totalmente diferente. Porque sim. tá muito rápido o processo. Tá muito rápido. Ela tá aprendendo com ela mesma. Mas o problema da IA é que ela não se paga ainda, né? O custo para manter a IA é muito alto. Tanto que já tem gente dizendo que é uma bolha, que é insustentável. Então, eu não sei se vai ser esse uso tão disseminado como estão falando, não. O que eu sei é o seguinte, entre substituição e tal, vai ter 2 mundos, né? Dos profissionais que usam e dos profissionais que vão morrer. Tem que usar. Tem que usar. Eu agora, por exemplo, na clínica, eu contratei uma empresa em que ela está profissionalizando o meu atendimento. Antigamente, eu fazia uma postagem no Instagram, um anúncio, número da clínica, 600 contatos. E aí, Silvana falando Hoje, através da IA, cria-se filtros para só chegar na secretária aquele paciente que está pronto para o procedimento. Várias dúvidas são tiradas no processo através do uso de uma ferramenta de IA com CRM, né? Que é bem interessante. Então, claro, é um subuso ainda, né? Porque tem gente realmente fazendo coisas bem grandes com a IA, mas para a nossa geração. Eu uso a IA, eu uso o ChatGPT. Eu acho que todas as ferramentas do ChatGPT ali eu estou consumindo e agradeço todo dia porque tem ele, porque ele resolve a minha vida assim de uma questão ajuda muito. que eu fazia em 2 horas, como você falou, você faz em 1 minuto. Mas você já notou que isso, se o povo já não estava estudando, agora vai estudar menos? Meio que vai nivelar por baixo. O que é que te torna excepcional? Tipo assim, na verdade a gente vai ver a diferença agora, porque pra gente que passa, assim, dessa geração aí, né, dos milênios, que ralaram, né, estudaram, fizeram tudo sem computador, sem a ajuda do computador. Eu lembro que na minha faculdade tinha um computador, tinha uma sala, eu não tinha nem computador em casa. Aí eu tinha que ir na sala de computação, mas assim não era como era hoje. Você pega o MS-DOS, você tinha que tela verde, você pesquisava, ou seja, eu fiz a faculdade ainda utilizando muito livro. Eu tinha a biblioteca, eu pegava livro. Eu só utilizei livro. Então, assim, livro. Eu formei em 2000. Então, eu também formei em 2000. Nós montamos uma base de estudo, de conhecimento muito sólida, que hoje essas ferramentas ajudam. A dúvida é, que o doutor Pedro colocou, por conta da nova geração. Com essa facilidade... Com essa muleta, com essa muleta, que hoje em dia tem um celular, que virou a IA móvel, né? Tá com você o tempo todo. Vai ter essa formação dessa base de estudo sólido, é isso que os colégios têm que estar preocupados, a grade curricular. Mas não vai, tanto é que tá aí, ó. Agora vão criar a prova tipo OAB da medicina, porque tá uma merda. Não, mas isso aí é uma coisa que deveria acontecer, com certeza. Parece que pela primeira vez o QI da geração atual vai ser menor do que a geração dos pais. Então o pessoal tá emburrecendo mesmo. Mas isso aí... Isso são dados, né? Contra dados não tem argumento. Mas isso, doutor Pedro, é uma coisa assim que eu vejo, até sua preocupação, e estava comentando isso, a sua criação com seus filhos, né? Porque você deixa um pouquinho exposto isso nas redes sociais, né? E tem coisas ali que você coloca, brincadeiras técnicas e brincadeiras também trazendo atualidade, que eu falo assim, depois, né, que a galera não sabia quem era Shakespeare, eu falei, a galera não tá entendendo isso aí. Essa narrativa aí, poucos estão entendendo. Porque são crianças de quantos anos? Maria acabou de fazer 10, mas ela já grava vídeo desde os 5. Pedrinho agora tá com 14 e grava desde os 8. Porque eles usam uma linguagem técnica, né? Eles estudam.
Eles estudam antes. Eu ensino do meu jeito tudo, mas você vê a desenvoltura. E a mensagem é uma provocação para os novos profissionais, né? É a provocação que eu tive essa ideia de gravar com meus filhos, assim. Se o meu filho sabe, qual é a sua desculpa para não saber? Você fez um curso de graduação, você é especialista, qual é a sua desculpa para ser ignorante? É essa brincadeira que eu faço. Inclusive, vou dar uma palestra agora em Recife domingo. E eu já vou abrir a palestra assim. Hoje tem muito uso de substância sem avisa na nossa área. Isso aí para um advogado, então, entra de sola. É substância que testes in vitro, nunca foi testado nem em animais, e o pessoal, por ser novidade, vende. E aí eu já vou entrar, tomara que esse podcast não saia antes de domingo, eu já vou entrar perguntando qual é a diferença de um traficante de drogas e de um profissional da estética. A única diferença é, o profissional da estética, o traficante, a semelhança, o profissional da estética e o traficante estão dispostos a fazer tudo para conseguir o que querem, inclusive machucar, ferir ou até levar alguém a óbito. A diferença é que o traficante, às vezes, tem uma desculpa. Ignorância, falta de oportunidade, falta de estudo. E vocês que têm curso de pós-graduação, qual é a desculpa para estar fazendo mal para as pessoas? Eu já vou entrar com essa provocação. Com essa dor forte. Com essa dor. Se não aprendeu pelo amor... Só que é o seguinte, eu acho que quando você também coloca seus filhos nas redes sociais, eu acho que você não só provoca os profissionais, você também está provocando ali muitas famílias, Sim. pais, porque você, uma interação, você imprime uma educação, né? Imprime uma educação, não uma educação de entretenimento, de pai e filho, mas uma educação intelectual. Sim. Né? Que a gente hoje está vendo que as pessoas não sabem mais o que é música, não sabem mais o que é literatura, né? Se a gente for jogar para filosofia e os outros estudos, pior ainda, né? Antigamente Itabuna era uma cidade que tinha 10 escolas de música. Inclusive, eu com 6 anos de idade, minha mãe ficava preocupada que a gente tinha que fazer curso de inglês, tinha que fazer também orientação de banca e tinha que fazer música, né? Então, eu sou dessa geração ainda. E a gente vê a cidade que ela perdeu. A cidade não. O nosso Brasil perdeu isso, né? Essa preocupação de você... Antigamente, você faz... Quantas vezes eu fiquei de férias e meu pai falava assim, ó, você vai curtir suas férias, mas você tem que ter a obrigação de ler 3 livros. Ninguém lê mais livro. Né? Você vê hoje um ou outro, você vê hoje uma criança, um adolescente se preocupando em ler livro. Sim. Meus filhos, eles na verdade são obrigados, eles têm que ter a hora da leitura. Quando estão comigo, é 1 horinha todo dia. E o meu filho mais velho, a minha filha mais nova é mais gibi. Mas é onde eu iniciei a leitura, né? Meu filho agora já migrou para livros. Ele já leu Moby Dick, já leu aqueles livros todos do Harry Potter. Então já estou começando a dar livros. Tem diálogo, né? Tem uma narrativa bacana, exato, né? Sim. E isso é bacana, né, doutor? Assim, a gente percebe hoje que dentro... Meu filho de 14 anos me faz perguntas que eu não sei responder. Porque ele tem o hábito de ler. Esses dias ele brigou com a irmã, eu deixei ele de castigo. Falei, sem televisão, sem eletrônico, sem nada. Aí eu cheguei no quarto, ele estava assistindo televisão. Então eu já entrei para brigar. Mas eu entrei e ele estava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele com 12 anos, na época. Aí eu entrei, aí falei, não, papai, não briga não que eu tô assistindo aqui, achei interessante. Inclusive, Hitler cometeu o mesmo erro que o Napoleão. Eu falei, invadiu a Rússia no inverno, por isso que ele perdeu. Quebra as pernas do pai, Aí eu né? sentei pra ver, junto com ele. Quebra as pernas do pai. Então, é interessante. Sai do castigo fácil. Tem muito nível de entretenimento hoje, né? Tem filme, podcasts e que são muito instrutivos, né? Então, assim, dependendo do que você fizer, de como você manusear o próprio elemento aí de distração, né? De alienação que as crianças têm hoje, mas se ele souber usar, se o pai e a mãe orientar de como usar, ele pode ser uma ferramenta de muita instrução. E você... Eu esqueci o nome de um que eu adoro história, né? Então, assim, eu sempre gostei muito daquele canal History, mantenho uma escala até hoje. Bem legal. Desses canais. E ali eu tava vendo
um aplicativo, né? Eu vi, ele mostra alguns trailers de histórias narradas em quadrinhos, mas de uma maneira bem legal. Já vi isso também. não te contaram no colégio, né? Versões Sim. da história. Eu vi no próprio Instagram. TikTok, não, é um nome. É o TikTok da história, né? Como se fosse Um assim. TikTok da história. E eu eu falei, poxa, depois eu vou assinar esse negócio. Você começa a ver tipo um trailer do filme, só que é contando a história. A história da Guerra dos Farrapos. Cada história ele conta de uma maneira bem ilustrativa, bem interessante, prende sua atenção. Falo, poxa, as crianças hoje vão aprender história hoje com uma facilidade E eu vou dizer absurda. pra Né? você. Sabe uma coisa, vou até te interromper Sim. rapidinho, uma coisa que eu tô fazendo com meu filho, ele tá se amarrando. Eu até brinquei hoje. Hoje em dia é difícil você achar alguém para trocar uma lâmpada. Antigamente quebrava um troço, meu pai resolvia, né? Aí eu tenho um fogãozinho elétrico na minha casa, ele parou de funcionar. Chamei meu filho, abrimos, era um fio desconectado, ele achou aquilo Massa. interessantíssimo. Eu falei, mas aí o mundo precisa disso aí, porque os homens pararam de fazer isso. Com certeza. Não é? Porque ficou muito fácil, as coisas ficam muito É só jogar descartável. fora e comprar. Ficou descartável. E outra coisa, essa educação que eu agradeço aos meus pais porque eles exigiram de mim, exigiram que eu estudasse, exigiram que eu fizesse um curso de inglês, exigiram que eu fizesse um curso de piano. Eu tenho formação em piano. Eu fiz 15 anos de piano. Isso, graças a Deus, o meu TDAH que eu tive forte, naquela época, minha mãe nem meu pai, minha mãe é psicóloga, nem minha mãe sabia o que era TDAH, não existia, né, essa patologia, essa doença, não existia nada disso. E eu, graças a Deus, eu fui salvo pelo piano. Então, o piano me dava super foco, eu não sei como ela não percebeu, porque eu nunca fui um pianista de autodidata, fui um pianista de estudar muito, mas eu estudava 6 horas por dia. Tinha alguma coisa errada nessa criança. Mas, enfim, hoje eu vejo que isso é pauta para eu fechar negócio. É pauta para eu entrar em uma mesa com difícil acesso. É pauta até aquelas pessoas hoje que são bem-sucedidas, que é do mercado de alto padrão, ficar impressionado com tanta cultura que eles não teve nem acesso. Sim. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, doutor. Até porque, assim, você coloca ali como pai, né? Coloca seus filhos ali em cash, mas de uma forma muito inteligente e muito estratégica, né? Porque quem está assistindo, tanto filhos e pais ali, imprimir isso é muito bacana, né? Sim. Você hoje falar que seu filho assiste Discoveries, esses canais Story Channel, que traz essa informação, essa cultura, coisa que eu tenho o costume de assistir, mas muita gente hoje nem sabe que são esses canais. E isso hoje, dentro de pautas de negócio, dentro de pautas de relacionamento, de network, que isso está muito forte, né? Quem não quer hoje fazer um network, quem não quer estar no mercado, quem quer entrar no mercado e não ter network, não entra no mercado. Para você criar conexão, você tem que ter narrativa, né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas se banalizando isso pelo falta de não ter conhecimento, e eu vejo isso também uma culpa muito familiar, né? Os pais não exigem, acha que o seu filho lê um livro, 2 livros, vai ser massacrante, porque ele também não foi induzido para isso, não teve essa formação como família. E eu vejo todo mundo se banalizando. As redes sociais mostram muito isso, né? Eu nunca vi, na minha época, você falar de droga como maconha, cocaína e outras drogas, era um tabu muito grande, você tinha que pedir licença para falar isso. Sim. Hoje você vê no Instagram, no TikTok, no YouTube, pessoas falando que vai cheirar um pó para sair. Na realidade... Com muita banalidade isso, era né? Pouca gente que, vamos dizer assim, usava abertamente e era tipo um excluído. Era. Ninguém queria se relacionar, as meninas não queriam se envolver. Era Deus me livre, né? Exatamente, ele ficava no cantinho da sala lá, ninguém queria ter contato. A droga era muito mal vista na nossa geração, muito mal vista mesmo. Mas hoje virou normal. Hoje é anormal, por exemplo, eu não bebo, né? Aqui tô tomando um vinhozinho para provar do seu amigo, né? Para prestigiar, mas não peguei o gosto da bebida, eu não uso droga, então eu sou
O excluído. o excluído agora, não tem um assunto. Mas, Não tem essa experiência. É, não sou divertido. mas hoje em dia vai muito além disso, né? Mas Tem, pior que é. mas hoje em dia eu vejo as coisas muito além, né? De vez em quando eu vejo, né? Minha mulher trabalha com internet, Sim. fala com essa, né? E ela falou, olha pra isso aqui. Aí me mostrou um Instagram de um cara e de uma menina que eles se apresentam como casal ratão. Tem um ratão e tem a ratona, que é um estilo de se vestir, que o ratão é descolado. Aí eles explicam o que é o ratão. Eu falei, não, isso aí fizeram de sacanagem, só os dois. É o casal Aí, golpe. não, aí quando eu fui ver, achei um outro Instagram de um cara com mais de 1 milhão de seguidores, que é o Ratão, com um monte de gente se vestindo igual, explicando. Criou-se uma comunidade que chegou a 1 milhão de seguidores com esse propósito. Eu falei, meu Deus, que mundo que a gente está vivendo. Não. Então, assim, existe, tem de tudo. Então, hoje a banalização, no sentido dessas meninas, uma das características que ela quer é o mesmo público que fala assim, que ela gosta do bandido, que ela gosta do menino que se veste daquele jeito, que é aquele estereótipo, né? Então, assim, hoje em dia criou uma situação que eu falo, poxa, eu não sou pai, né? Tenho um sonho de ter uma filha. Minha filha chegar e falar assim, eu quero um namorado daquele tipo ali, vai ser Quem me uma conhece... briga muito grande comigo. Porque gostar de bandido não é nem questão de preconceito, é risco. É risco pra sua filha. Pensa. Não, tô falando sério. Não, pai, não gosto do bandido, gosto do estereótipo. Até achar um bandido de verdade e se apaixone. E aí? Pensa, eu tenho filha. Muita gente vai achar que é preconceito, porque, enfim, é uma Mas sociedade isso, hoje muito- que você é não muito pode nem perigoso. firmar opinião. Mas né? é perigoso. É risco, muito risco. Muito risco. Não tem como ter isso como preconceito. É um conceito, né? Não é um preconceito. E os valores mudaram muito. Eu vivo mesmo nessa guerra de valores, porque eu sempre fui muito boêmio, né? Quando eu vim de Aracaju pra cá, eu vi que... Vai se despedindo, né? Não, tá acabando. Totalmente. Não. Tá acabando mesmo. Totalmente. Essa geração agora quer correr de manhã, não quer mais beber de noite. Totalmente. Não, e assim, Fechando as boates tudo E por além aí. disso, A paquera é pela rede social. Não Não tem mais um existe. encontro. Não Você já existe. paquera, você já se apaixonam ali mesmo. é. E vocês se encontram na casa um do outro e acabou. E Não se tem você, mais, né? e se você quiser fazer sexo, você tem também o caminho disso, Sim. né? Então, assim, hoje... É só botar o foguinho. Se quer amor, bota um coraçãozinho. Se quer transar, é um foguinho. Pronto. Não é isso aí? Mas tá bem complicado, assim. A gente que gostava de uma boate, eu me lembro que quando tinha Baby Beef aqui em Itabuna, que eu ia primeiro pro Baby Beef Fazer um esquema. com meu tio, né? E ali a gente fazia o esquenta, poxa, aí via gente, falava com ar-condicionado, todo mundo cheiroso, poxa, era massa, você entrava no carro, uma música bacana, você ia pra boate, eu saía da boate de manhã, poxa... Em Léo super- tinha boate Malibu. super Lembra na seguro. subida da ladeira do... Não sou dessa época, Não. não. Aqui teve Eu duas sou, boates eu sou da também, época da Black- Wonder, aqui, Black do Black White. White. Mas assim, Ilhéus também tinha evento. Tinha uma cabana de praia em Ilhéus que era fantástica, que era o Farol. Sim. Cabana era no Farol, era massa. Tinha evento quinta-feira. Era massa, você ia pra lá, você se relacionava. Tinha uma boatezinha também no Clube Social, que agora eu esqueci. Era bem Tinha pra um lugar em, adolescente mesmo. em Ilhéus que era fantástico. Esse lugar nunca vai voltar. Se chamava Prosa e Verso. Você se lembra desse Não, lugar? não. Ficava ali na 2 de julho. Era um pub, foi o primeiro pub de Ilhéus. A 2 de julho bombava, década de Bombava, 90, né? Só cabia 20 pessoas. A 2 de julho era pra ser um quadrado. Caverna Era mágica lá naquela época. Era pra ser. 2 de julho era fantástico. Era Não, pra ali ser é o quadrado, fantástico, era pra ser o fantástico. quadrado de Ilhéus hoje. Eu vou dizer assim, ó, quem curtiu década de 90, nessa região, acho que curtiu a melhor fase. Até os carnavais, né? Não, os carnavais eram maravilhosos. o Na galera de verdade, Ilhéus. nossa geração, ela vive esse saudosismo, É. né, dessa época e vive a nova realidade, a parte boa da nova realidade, que é essa informatização, esse acesso à informação, às IAs da vida. Então, assim, as próximas gerações não vão ter esse saudosismo, porque Não viveu vão essa ter, exato. não passou o dia todo brincando na rua. Até que a gente se adaptou bem, né? A gente se adaptou bem. Porque pensa, a gente nasceu num mundo, não era Sem nem celular, computador. é sem internet, sem nada. Sem nada. Nada. Era liso total. Quando eu saía de casa, meu pai não tinha nem noção de onde eu estava. Eu falo isso pro meu filho, ele acha. Ligava, minha mãe, A gente tinha que dar minha mãe ligava pra mãe do meu. Minha mãe ligava pra mãe dos meus amigos e tá aí, passou por aí, ninguém Até, sabia. até o próprio marido, tipo, eu vou trabalhar. Você só tinha como falar com ele quando ele chegasse no trabalho. trabalho. E se tivesse telefone, porque Telefone. telefone
Era Eu caro. lembro, na minha Telefone infância, era um bem, adolescência era um não. bem. Era um bem. Mas na minha Era uma ação. tinha que ser declarado no imposto de renda. Olha que loucura. Eu já peguei inventário antigo que cheguei lá na hora da declaração de bens, tá lá, 3 telefones. Eu falei, rapaz, botou o telefone. E era linha telefônica, era Era o caro. valor de um carro. Era meu primeiro carro era equiparado a uma taxa de táxi, um alvará de táxi. Era, o meu primeiro Isso. carro foi quando meu pai tinha 2 linhas telefônicas. Ele vendeu uma linha telefônica dele e comprou um carro Tinha pra gente que vivia de aluguel de linha telefônica. Era. Olha que loucura. Era. Que loucura mesmo, né? Mas a geração, tipo assim, Porque a tecnologia, eu fui ter celular, acho que eu fiz faculdade em São Paulo, né? Fiz lá. Então, quando eu fui morar em São Paulo, por uma questão de necessidade também, porque na casa não existia mais essa coisa do telefone fixo. Aí eu fui morar num apartamento lá pra dividir com alguns amigos, aí meu pai falou, rapaz, vou lhe dar um celular. E comprou um Nokiazão daquele pretão. Quem tinha uma condiçãozinha, tinha um E era- telefone e era- celular. Então você era rico. É, eu chegava na Porque a faculdade e conta só tinha eu e telefone era outro. cara. Era cara. Eu e mais uns 2 na sala que tinha um celular e botava o celular na cintura ali, havia mais. E com 15 baterias. 15 baterias. Era. Eu me lembro daquela época, eu já cheguei a pagar conta de R$2.000 de telefone celular. Entendeu? Era muito caro, mas quem tinha celular, um Nokia ainda, um Motorola é porque tinha dinheiro. Motorola, né? Aquele- E quando lançou o Statec ainda, era muito caro. Era muito caro. Naquela época, eu lembro que quando eu trabalhava na TIM, nessa época, e eu nunca me esqueço, o salário mínimo era 200 e poucos reais, o Statec custava R$1.200. Equivalente a uns 5 salários. Era muito caro. Era um Mas a gente sabia Era viver um com o iPhone. ócio, né? Era. Hoje minha filha fala, papai, o que, é que eu posso fazer agora? Eu falei, minha filha, se você criança, no auge da criatividade, não sabe o que fazer agora, quem dirá eu? Papai. Se vira. A gente ficava à toa. Às vezes sentava na calçada, ninguém tinha assunto mais, ficava lá. Ficava E tava tudo bem. Tava de boa. Aí um falava, o outro... Quando não tinha aquele falador do grupo, só em silêncio, um olhando pra cara do outro. E tá. Hoje em dia as crianças morrem se fizer isso. Com certeza. Mas, gente, ó, o bate-papo tá gostoso, mas já conversamos praticamente quase 1 hora ou mais de 1 hora, não foi, Vini? Mas o papo é esse. Eu sabia que o papo ia ter várias costuras. Muito assunto, muita pauta, mas esse aqui vai ser sempre um ambiente de vocês, um ambiente da Revista Os Baianos. A gente sempre traz um pouco de informação com essa leveza, com esse bate-papo. Agradeço muito ter essa mesa assim tão rica, né? Com 2 profissionais de desejo na nossa região, o Dr. Pedro Ramos, que é muito mais além de uma clínica, é um espaço hoje de especialização. Quero também que você fale um pouquinho sobre isso e a gente vai se despedir. A mesma coisa, eu gostaria que, quando você se despedir, Eric, fale um pouquinho onde está seu escritório, ser situado. As arrobas de vocês estão na tela, então todo mundo vai estar procurando vocês. Show de bola. Satisfação é nossa, Fábio. Certo. Na verdade, como você falou, eu tenho uma clínica escola e o nosso foco é justamente formar bons profissionais aqui na região e através das mentorias, que eu rodo o Brasil todo aí, dando mentorias, também levar um pouco do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, da nossa vivência clínica para outros profissionais, tentando sempre fazer com que a estética seja vista como área da saúde. Então, trabalhar com segurança acima de tudo. Então, o foco é esse, formar excelentes profissionais que trabalhem com segurança. Então, esses novos doutores aí que estão saindo da faculdade, o próximo lugar de estudo é com vocês, né? Agora em abril já começa uma nova turma de especialização, essa é exclusiva para dentistas, porque tem o título do CRO, mas a gente tem outros cursos também voltados para todas as classes, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas. Eu sou suspeito em falar, né? Eu tenho 45 anos de idade por conta disso, essa que ninguém aparenta. Inclusive, nós estamos muito bem, né? Você falou que tem bom. quantos anos? 50? Eu tenho 49. 49, né? Eu tenho 45 e eu vejo muita gente que tem 45 que não tá igual a mim. Eu falo assim, graças a Deus, eu tô bem orientado, né? Mas, doutor, muito obrigado por você participar desse nosso podcast. E, Eric, a palavra fica com você. Pronto, Fábio. Satisfação enorme participar desse encontro aqui com o ilustre doutor Pedro e você. Sempre um prazer, estarei sempre à disposição aí para poder contribuir e aprender, né, junto com vocês. Só um recado, resumindo tudo isso que a gente falou, chamando a atenção dos profissionais, né, e dos empresários de modo geral, a terem essa visão de se preocupar com o preventivo, né? Se preocupar com deixar de ser reativo, buscar esse conhecimento, esse nível de assessoria aí que a gente oferece,
pensando aí nos passivos, pensando já em corrigir, blindar, fazer compliance. Sempre eu vejo os profissionais e os empresários que trabalham com o preventivo, que deixaram de ser reativo, tendo muito mais sucesso. Isso é um prazer muito grande, enfrentar ou evitar passivos judiciais ou enfrentá-los na justiça, munidos aí de todos os elementos de defesa que nós criamos ao longo desses 20 anos atuando aí na área e ficar à disposição. Lembrando que a Lark Advocacia está nichada com advocacia essencialmente e exclusivamente para o empresário, para o médico, para o dentista. Nós não advogamos para o paciente, nós não advogamos para o empregado, e isso na justiça tem uma diferenciação muito grande. Eu costumo verificar muito isso na justiça, tenho vários amigos juízes e é uma coisa até lógica, né? Se você contrata um advogado que é especialista em direito do trabalho e aí ele vai, um dia ele está sentado defendendo a tese do empregado, que a hora extra era 100%, que determinada situação há indenização por dano moral, que deve pagar um determinado adicional, e no outro dia ele está sentado do lado da empresa e falando totalmente o contrário, o empresário não percebe que só foi acompanhado com ele naquele dia, mas isso gera uma descredibilidade muito grande perante o judiciário. Então o juiz sabe que ele está ali tipo assim, trabalhando dos dois lados por uma questão de oportunidade, mas isso é pacífico no judiciário, é pacífico nos tribunais, que os advogados que defendem só um lado, que defendem só uma tese, eles acabam passando mais credibilidade porque de fato acreditam naquilo e defendem aquilo que vivenciam no dia a dia. Então isso é um diferencial muito grande na hora da escolha aí do profissional que vai te acompanhar. E eu acredito que na nossa região também são poucos profissionais que têm esse olhar para o empresário, né? São poucos. E para você que é profissional, que é principalmente do segmento da saúde, se você não quer ficar, aliás, se você quer ficar mais rico, mais rápido, é só procurar uma assessoria. Resumindo, é isso, né? Porque o processo tem valor e tem valor alto, né? Então, se a pessoa não estiver preparada economicamente, com certeza já vai começar a sua profissão de uma maneira bem negativa, um saldo negativo, que isso é ruim. Mas, gente, muito obrigado por tudo. Mais uma vez, essa mesa aqui está sendo uma mesa compartilhada com muita informação. Segue a gente nas todas as redes sociais, também em todas plataformas de áudio e vídeo, como o YouTube, e também estamos no site oficial, aliás, no aplicativo além do YouTube, do Levo e do Spotify, estamos também em todas as plataformas do Roku. Era isso que eu queria falar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana.